Graça e paz. Obrigado por estar me recebendo no seu lar neste momento. Esse que vos fala, Carlos Martins. Estou aqui mais uma vez com a graça do Senhor, com a bênção de Deus, para que possamos compartilhar, conversar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Quero desejar agradecer a sua atenção, a sua disposição. Nos próximos 10 a 15 minutos estar me assistindo em mais este vídeo, onde nós temos o propósito de levar até você uma palavra abençoadora. Gostaria de pedir desde já que, se você puder, inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e também compartilhar para aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho ou que necessitam de uma palavra abençoadora. Compartilhe, você está nos ajudando na evangelização. Mas o que significa temer a Deus? O que é o temor do Senhor? Por que precisamos temer a Deus? O que a Bíblia fala sobre o temor do Senhor? Tem um texto, o qual eu vou utilizar para a nossa conversa nessa oportunidade, que está na primeira epístola de João, na primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 18, e ele nos diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, ou lança fora o temor, conforme a sua tradução, porque o temor tem castigo e pena. Algumas traduções diz, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. E o que teme não é perfeito em amor. Então nós vamos ver que algumas palavras na Bíblia parecem ter o mesmo significado. E quando nós olhamos esse texto, ele diz, no amor não há temor. Ou seja, se nós amamos, então não temos medo. Porque o significado bem direto da palavra temor é medo. Mas nós vamos ver que nem sempre ele significa medo. Porque aquele que teme a Deus, nesse versículo, não precisa ter medo do rigor da lei ou da pena da lei. Aquele que ama a Deus não está mais debaixo ou sob o jugo da lei, que condenava, que matava. Muito pelo contrário. Aquele que teme a Deus, que obedece a Cristo Jesus, aquele que está e que vive em comunhão com Deus, esse não teme a lei. Por quê? Porque ele vive segundo a direção do Espírito Santo. Ele vive segundo a direção da palavra. Ele vive segundo a palavra de Deus, a obediência a Cristo. E se ele obedece a Cristo, Cristo cumpriu toda a lei. Então ele não teme. Quem vive em Cristo não precisa temer. Não precisa ter medo da pena da lei. Opa, então eu não preciso ter medo do castigo ou da pena? Sim, porque esse versículo já está falando na parte B do versículo, ele diz, porque o temor tem consigo a pena. Quando nós estamos falando em pena, nós estamos falando em julgamento. Quando nós estamos falando em pena, nós estamos falando em algo que está no tribunal. E sempre que nós usamos o termo pena, tribunal, julgamento, nós estamos falando de lei. Então ele está falando aqui da lei. Eles não temem a pena da lei. A pena da lei para muitos casos era a morte. Mas por que então eu posso andar me prostituindo, por exemplo? Eu posso andar conforme manda a lei de Moisés, que foi transmitida até nós, diz, honraria pai e mãe, tem que honrar pai e mãe, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, não pode falar o nome de Deus em vão, não pode adorar imagem de esculturas, não pode desejar ou cobiçar aquilo que é do próximo. Assim sendo, quando nós olhamos para a lei, não significa dizer que nós estamos livres para fazer todas essas coisas. Não, muito pelo contrário. Aquele que ama a Deus, ele cumpre toda a lei. Porque Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então ele está dizendo assim, que se nós estivermos com ele, ele nos ensina como andar na presença de Deus, e dessa forma cumprir a vontade do Pai, e rigorosamente seguindo a vontade do Espírito Santo, nós estaremos andando em conformidade com a lei de Deus, e estaremos livres, totalmente livres da pena da morte, porque já foi rasgado esta cédula. Esta cédula já foi rasgada na cruz do Calvário, mas para quem? Para aquele que teme ao Senhor. Opa! Então agora eu preciso temer a Deus? Sim, vamos ver o significado do termo temer a Deus. A palavra temer, eu já vou resumir para você aqui, ela tem 3 significados diretos.
O que é temer? Respeitar, reverenciar, obedecer. Quem teme a Deus respeita, quem teme a Deus reverencia e quem teme a Deus obedece a sua palavra. Não é obedecer o que fulano diz, o que ciclano diz, o que beltrano diz. Não é obedecer às coisas que as pessoas falam para você, porque muitas vezes você quer obedecer aquilo que te agrada. Não são poucas as situações onde nós queremos obedecer aquilo que realmente agrada o nosso coração. E lembre de uma coisa, os desejos dos nossos corações são enganosos. Porque os desejos dos nossos corações são carnais, na maioria das vezes. A não ser que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então os nossos desejos eles serão desejos de Deus para nossas vidas. Caso contrário, os nossos desejos são carnais. E se os nossos desejos forem carnais, nós vamos torcer a Bíblia Sagrada, nós vamos torcer a palavra de Deus para que ela diga aquilo que eu quero ouvir. E isso não é temor de Deus. O temor a Deus, aquele que teme a Deus, reverencia a sua palavra e obedece a sua palavra para cumprir conforme está escrito, não conforme eu quero entender. Porque quem teme a Deus, ele respeita o seu irmão. Quem teme a Deus pratica a justiça. Quem teme a Deus não defrauda o seu irmão. Quando falo defraudar, estou dizendo pegar 10 reais e cobrar 50. Enganar o seu irmão. Quem teme ao Senhor não engana. Quem teme ao Senhor não mente. Quem teme ao Senhor não usa de falso testemunho. Quem teme ao Senhor não faz calúnias. Quem teme ao Senhor não traz palavras torpes nos seus lábios. Quem teme ao Senhor respeita e reverencia e sabe que Ele está do seu lado, não usa de falso testemunho. Quem teme ao Senhor é fiel. Quem teme ao Senhor é sábio. Por quê? Porque temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus, ele reverencia a Deus, obedecendo a Deus e verificando e observando o próximo. Porque ele não faz para o próximo aquilo que ele não quer que faça para ele. Muito pelo contrário. Ele faz para o próximo exatamente aquilo que ele gostaria que fizessem para ele. Porque ele teme a Deus. Temer a Deus, nós temos algumas pessoas na Bíblia que temeram a Deus e se afastaram do mal e foram fiéis até o fim e amaram o seu próximo, perdoaram. E nós temos alguns exemplos, como por exemplo Jó, como Enoque, como Abraão e vários outros nomes da Bíblia de pessoas que temeram a Deus e por temerem a Deus foram abençoados por Deus. Temer a Deus não é imaginar que Deus é um tirano ou que Ele é um ditador. Temer a Deus é saber que Ele tem leis que regem, já estabelecidas. Temer a Deus é conhecer com quem você fala, é conhecer para quem você ora, é ter prazer em falar com Ele. Temer a Deus, por exemplo, vou dar um exemplo procurar dar um exemplo bem claro aqui para você. Temer a Deus é saber que Ele é bom e que também Ele é justo. Ele é bom a tal ponto de permitir que você faça o que você quer. Mas Ele é justo a ponto de dizer que aquilo que você fizer, a consequência do seu ato, você também vai receber. Porque essas leis já existem. Pessoas que não temem a Deus, e eu quero chegar bem claro nesse ponto, para fazer a diferença do que é temer e o que é não temer a Deus. Pessoas que não temem a Deus
fazem as escolhas erradas agora, sabendo que aquela escolha é errada, e depois querem chorar para Deus, para que Deus anule a sua lei já estabelecida. Isso é não temer a Deus, é não conhecer quem é o seu Deus. Independente se eu sou filho, quando eu digo sou filho, eu sou nascido de novo, eu sou um cristão, já me converti, me arrependi, vivo uma novidade de vida, sou batizado. Independente se eu sou esse filho ou se eu sou aquela pessoa que ainda não tomou a decisão de aceitar a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é justo e eu preciso temê-lo. A regra tanto faz para mim, para você, ou para aquele que ainda não aceitou a Cristo. Ela é a mesma. Aquilo que eu planto, eu colho. E quem teme ao Senhor, ele toma cuidado até mesmo na hora de plantar. Porque ele sabe que depois irá colher. Aquele que teme ao Senhor sabe exatamente tudo que ele for fazer, ele precisa colocar na presença de Deus. Porque ele teme ao Senhor. Ele reverencia o seu Senhor. Ele obedece ao seu Senhor. Ele respeita o Senhor que ele tem. E esse Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você entendeu por que Abraão foi diferente na face dessa terra? Você entendeu por que Moisés foi diferente na face dessa terra? Você entendeu por que Jó foi diferente na face dessa terra? Tudo ele levava na presença de Deus. Porque ele tinha uma amizade com Deus. E essa amizade fazia com que ele temesse a Deus. Ele sabia por que ele temia a Deus. Temer a Deus é saber quem é o seu Deus, quem é o seu Pai, o seu Pai. E um dos atributos dele é que ele é justo e que ele é bom. E tem um outro atributo, ele é imutável. Deus não compactua com o pecado. Não adianta pecar e falar, Senhor, eu não fiz, Senhor, não me impute o pecado. Ele pode me perdoar, mas a consequência dele virá. E temer a Deus é saber que essas coisas funcionam assim. Saber como o Pai é. Não é ter medo do Pai, é saber como que o Pai trata. Como é que ele trata com a humanidade. É saber como o Pai se relaciona com os filhos. Temer a Deus é conhecer quem ele é e respeitá-lo. Por isso que Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço o meu Pai, eu passo a temê-lo. E a palavra dele, que é a verdade, essa verdade pura, eu não vou dizer absoluta porque ela já é verdade, essa verdade, ela liberta verdadeiramente. Ela transforma verdadeiramente. Porque eu passei a temer a Deus. Eu passei a andar com Deus. E o meu temor a Deus não é quando eu estou na presença das pessoas. É muito fácil dizer que eu temo a Deus diante da igreja, diante do pastor, na frente das pessoas que estão me vendo. Sabe quando que eu temo a Deus e quando que Deus vê realmente se eu sou temente a Ele? É quando eu estou sozinho, é quando eu estou numa outra cidade, é quando eu estou viajando, é quando eu estou trabalhando longe da minha esposa, ou talvez longe dos meus filhos, ou longe do meu pastor. É ali que se verá se eu temo ou não temo a Deus. Se eu verdadeiramente reverencio o Deus que eu sirvo ou não. Porque ali ficará claro e evidente quais são as motivações pelas quais eu faço as coisas. Se eu estou na igreja por obrigação, se eu estou na igreja por conveniência, ou se eu estou na igreja em Cristo por amor a Ele. Será que eu estou na igreja em Cristo porque eu amo a Deus? Porque se eu amo a Deus, e eu respeito e eu venero, e eu obedeço, então verdadeiramente eu temo a Deus.
Temer a Deus não é ficar com aquela... Algumas pessoas já me falaram assim várias vezes. Olha, você não pode falar tanto em Deus, o nome de Deus em vão. Eu digo, Deus não é nome. Deus é um título. O nome de Deus não é esse. Alguns o chamam de Jeová. Outros já no passado chamaram de El Shaddai. Chamaram de Adonai. Outros chamaram de Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Xamã, Jeová Shalom, Jeová Sabaote, Jeová Tessidkenu, El. Quando Deus apresentou-se a Moisés, ele disse, o eu sou, que é uma raiz do verbo, do hebraico, do verbo que significa o verbo ser, que é um tetragrama, que são 4 letras consoantes, é o Yod, o Re, o Vav e o Re, que não tem uma pronúncia, mas por aproximação colocaram 2 consoantes, o A e o E, e ficou Yahvé, de onde veio Jeová. Esse seria o nome de Deus por aproximação, não é o nome de Deus. Nós não sabemos o nome de Deus, logo não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, porque eu não falo Jeová, nós falamos Deus. O meu Deus eu sei quem é. O seu Deus você sabe quem é. Mas você quer ver uma forma de falar o nome de Deus em vão? É bem simples. É quando nós dizemos que servimos a Ele só na frente das pessoas. É quando nós dizemos que servimos a Ele só por conveniência. É quando nós dizemos que servimos a Ele só no momento que a barriga dói. É quando nós dizemos que servimos a Ele só quando nós queremos que os nossos filhos não sofram ou que não passem por situações difíceis. Porque quando nós estamos fora disso, nós andamos como nós queremos, fazemos o que nós queremos, dizemos que somos donos do nosso nariz e que nós não mudamos e que ninguém nos muda. Então isso é falar o nome de Deus em vão. Porque na prática, você só diz que o adora, mas na realidade, o nosso coração está longe dele. Alguns que dizem que temem a Deus não conseguem nem sequer ouvir a palavra de Deus. Eles sentem repulsa por ouvir a palavra de Deus. Eles não têm prazer em ouvir a palavra de Deus. E isso é falta de temor. Porque quem teme a Deus tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Tem prazer em aprender a palavra de Deus, independente de quem seja o profeta. Porque ele não julga o profeta, ele julga a profecia. E se a palavra de Deus é a palavra de Deus, ele recebe no seu coração a palavra de Deus e aquilo o alimenta, o fortalece. Porque ele teme a Deus, ele sabe que é Deus falando com ele. Ela sabe que é Deus falando com ela. Aí a importância de nós entendermos a necessidade de temer a Deus em toda a nossa maneira de viver e principalmente quando nós estamos sozinhos. Porque é aí que se evidencia quem realmente nós somos e o que nós estamos fazendo. E para quem nós estamos fazendo. Eu espero, sinceramente, meu amado irmão e irmã que esteja me ouvindo nesse momento, que aquilo tudo que nós estamos fazendo de adoração, de sacrifício, de louvor, de estudo, seja para a honra, para a glória, louvor e adoração a Deus. E tudo que façamos nesse sentido, que tenhamos prazer. Prazer como aquele bolo que talvez você gosta de comer, como aquele sorvete que você gosta de deliciar-se, que esse mesmo prazer nós tenhamos em aprender a palavra de Deus, porque quando fazemos isso, verdadeiramente nós tememos a Deus. Eu vou ler mais um versículo aqui que fala sobre o temor do Senhor. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes o mandamento do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno, aí ele coloca uma vírgula e diz, para teu bem. E Provérbios 8, verso 13 diz assim, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, diz o Senhor. Meus amados, boca perversa, fala mal da vida dos outros,
se você não tem nada para falar de coisas importantes, sobre ideias, sobre criatividade, sobre trabalho, se você não tem nada para falar de bom, por favor, não abra seus lábios para falar da vida alheia. Deus detesta a boca perversa. Se você não tem uma palavra abençoadora, não abra sua boca para falar palavras torpes, xingamentos. A boca fala que o coração está cheio, e eu quero que o seu coração esteja cheio do temor do Senhor, através da palavra dele. Permita que o Espírito Santo transforme o seu coração, se você quer morar no céu. Não fique pensando só no seu, permita-me ser bem direto, não fique pensando talvez só no seu umbigo e nesse momento. Olhe para o futuro. Olhe para frente. Buscai a Deus e a sua justiça. Buscai o reino dos céus. Buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas da nova morada. Deus tem bênção para nossas vidas. Mas nós precisamos tirar essa nossa visão tão pífia. Nós estamos sendo meio que míopes, olhando somente até aqui. E Deus tem coisas maravilhosas para nós, Ele nos conclama a olhar além. Ele quer que nós olhemos além. Além dessa visão tão curta. Que nós ficamos achando que nós vamos guerrear, lutar e vencer as coisas aqui agora. Para quê? Você pode morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã e irmos para o inferno. Porque nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e estamos negligenciando. Mas hoje é noite aceitável da palavra de Deus. Para que possamos colocar em nossos corações a importância de temer a Deus. Odiar o mal, odiar o pecado, odiar a mentira, odiar a falsidade, odiar a prostituição, odiar o adultério, odiar a fornicação, odiar a todo tipo de pecado que a Bíblia condena. E amar a Deus. Não compactuar com o mundo, mas ter comunhão com o Deus vivo e todo-poderoso. Eu quero convidar você a temer a Deus, a ter essa reverência, a ter essa admiração, em praticar a palavra dele, em obedecer a palavra dele, a dar a ele aquilo que é dele, procurar agir e viver conforme a vontade de Deus. Não, em momento algum, não desonrá-lo com as nossas ações. Isso nós temos que ter muito temor. Temor de deturpar a palavra de Deus. De enganar usando a palavra de Deus. Nós precisamos odiar o pecado e amar a Cristo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós e Ele quer bênção para as nossas vidas. E eu quero encerrar com o Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, verso 13, que diz: de tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Meu amado irmão, irmã, jovem, eu quero te agradecer e também eu quero te pedir, vamos orar juntos.